Governador de Santa Catarina anunciou o plano de retomada da economia no estado. Procon de Criciúma lançou atendimento remoto para consumidores da cidade. Coronavírus, o que é mito ou verdade na pandemia que assola a saúde e a economia mundial. Vigilância Epidemiológica de Criciúma alerta a população para procedimento de vacinação contra a gripe. Criciumense que mora na Inglaterra fala sobre o atual momento do país. Reino Unido também sofre as consequências do Covid-19. Condomínios também precisam se adaptar à crise mundial. Síndicos lideram as ações para deixar residenciais em segurança. Especialistas afirmam: economia mundial está em xeque. G20 anunciou injeção de 5 trilhões de dólares na luta contra o coronavírus. E no terceiro dia da série especial produzido pelo Departamento de Comunicação da Unesc, a professora Gislene Camargo dá dicas importantes para a diversão das crianças em época de isolamento social. As notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2020. Para você que acompanha a tela da TV Primavera, boa tarde. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, anunciou um plano de retomada da economia no estado. A partir do dia 1º de abril, os serviços considerados não essenciais voltarão gradativamente à normalidade. O governador de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira a retomada parcial das atividades não essenciais no estado a partir da próxima semana. A ação faz parte do plano estratégico para a retomada das atividades econômicas em Santa Catarina e foi publicada em um decreto nesta sexta-feira. Promover a convivência dos catarinenses com a pandemia da Covid-19, conciliando as vertentes do convívio social, da preservação da vida das pessoas e da atividade econômica. Ou seja, nós sopesamos as duas coisas e estamos fazendo gradativamente um plano para que as pessoas possam voltar ao convívio de forma segura. Esse é o grande objetivo. A abertura parcial de comércios e atividades não essenciais ocorrerá com um regramento, com o objetivo de preservar a saúde da população. O objetivo vem buscar o equilíbrio entre as ações do plano, a fim de que o estado de Santa Catarina retome as suas atividades gradualmente, garantindo aos empregados e empregadores segurança jurídica, econômica e sanitária. Sobre a proibição das atividades para os próximos dias, o plano detalha. Permanecem suspensas as seguintes atividades pelo prazo de 7 dias, a contar de quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. A circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Então, o transporte coletivo permanece suspenso. A circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, esse transporte, bem como veículos de fretamento para transporte de pessoas. Isso envolve excursões, enfim, atividades de turismo, etc. Então, continuam suspensas. Com o plano, algumas atividades devem ser autorizadas apenas parcialmente. Ficam autorizadas parcialmente as seguintes atividades por prazo indeterminado. A partir de segunda-feira, dia 30 de março, segunda próxima então, as agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito, exclusivamente para atendimento de pessoas que necessitem de serviços bancários presenciais. Então não é toda e qualquer atividade, mas aquelas que necessariamente devem ser atendidas presencialmente. A partir de quarta-feira, 1º de abril, 1/4 de 2020, então estão autorizadas as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral. Depois nós vamos dizer de que forma essas atividades se darão. Atividades do setor hoteleiro, atividades da construção civil, os escritórios de prestação de serviço em geral,
os centros de distribuição e depósitos. Para essas atividades, que se enquadram nas não essenciais, o governador explicou que haverá regras para seu funcionamento. Para os estabelecimentos com permissão de atendimento ao público e entrada de pessoas. Limitação de entrada de pessoas em 50% da capacidade do público do estabelecimento, podendo este estabelecer regras mais restritivas ainda do que estas. Controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o controle da área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m entre cada pessoa. Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e gestantes. Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos, desses setores que nós estamos autorizando, então, a atuar parcialmente. Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público. Utilização de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% da capacidade de passageiros sentados. E a partir do dia 1º de abril, algumas atividades serão totalmente autorizadas. Os serviços autônomos, domésticos e os prestados por profissionais liberais. Durante a coletiva, o governador atualizou ainda os números do coronavírus no estado até essa quinta-feira. O número de casos confirmados aqui no nosso laboratório central e de todos os exames que são encaminhados para cá é de 149 casos para coronavírus em Santa Catarina. Os casos suspeitos estão em 325 casos. Casos confirmados, então, 149 casos. Tivemos um aumento de cerca de 20% nos casos confirmados em relação ao dado anterior. O PROCON de Criciúma está criando o sistema de atendimento remoto para a população. Quem confirmou a informação foi o coordenador do órgão, Gustavo Colli. O PROCON de Criciúma segue funcionando, mas em regime de plantão devido à pandemia do novo coronavírus. O coordenador do órgão explica que, por isso, as demandas dos consumidores estão sendo atendidas de forma online, por meio de uma plataforma do governo federal, evitando que pessoas saiam de suas residências. Aqueles que desejam fazer reclamações podem acessar o site procon.criciúma.sc.gov.br. O consumidor que desejar fazer uma reclamação, ele não vai encontrar o PROCON atendendo o público, mas você também poderá acessar o nosso site, e fazer o atendimento online, procon.criciúma.sc.gov.br. Você vai entrar aqui no nosso site, vai encontrar aqui o consumidor.gov.br, que é uma plataforma do governo federal e é nosso parceiro, onde você vai poder fazer a sua reclamação online sem sair de casa. É fácil, é simples, basta você se cadastrar, preenche seus dados aqui, coloque em enviar e você já vai estar apto a fazer a sua reclamação. O coordenador explicou ainda como deve ser feita cada reclamação. E como fazer essa reclamação? Você pode entrar aqui, colocar, por exemplo, contra Vivo. Coloca o nome da Vivo, vai entrar aqui, Vivo, e você já vai ter todos os históricos dos 36 meses de 2020 ou todas as reclamações. Ela tem um índice de solução bem alto, que é 93%. Tem também as reclamações respondidas que foram 100%, ou seja, a Vivo responde todas. E se você quiser fazer uma reclamação, como fazer? Entrar aqui, registrar reclamação, preencher os dados, o que pedirem aqui, escrever o seu problema. Se você quiser também, você pode anexar algum arquivo e colocar ali no avançar. Aqui retornou porque a gente não preencheu nenhum dado, mas se a gente preencher todos os dados, vai dar ali no confirmar, você confirma e a sua reclamação já estará disponível ali no consumidor.gov e a Vivo vai entrar em contato contigo para falar se vai resolver a sua demanda ou não. E ele reforça que os trabalhos do PROCON seguem intensificados, principalmente para inibir e fiscalizar possíveis práticas abusivas.
internamente e também externamente, fazendo a fiscalização e combatendo principalmente o aumento abusivo em alguns produtos, principalmente do leite. Informar que o Ministério Público já instaurou um inquérito civil, né, para averiguar a alta do preço dos leites, né? Muito importante a gente frisar. Em muitos lares, os protocolos de higiene para tentar proteger a família do coronavírus foram redobrados. O isolamento domiciliar requer alguns cuidados, principalmente quando o assunto é limpeza. Será que os produtos e os acessórios que estamos usando são realmente eficientes e necessários no combate ao coronavírus? Com a pandemia do coronavírus, a nossa rotina mudou, inclusive dentro dos nossos lares, nos cuidados com a limpeza. Na casa da Laís, muitos hábitos mudaram. A atenção foi redobrada. A gente adquiriu o hábito de limpar os sapatos com pano e água sanitária, que fica do lado de fora de casa. Não entramos com os sapatos, e a gente limpa o cachorrinho também todas as vezes que a gente sai com ele. Com lencinho umedecido e uma solução de água e vinagre, E aí aqui dentro de casa, então, a gente tem os outros contatos, os outros cuidados, normais, de lavar sempre as mãos, de limpar sempre o celular, controle remoto, a neném pega tudo, quer mexer em tudo. E aí no final do dia eu passo um pano com a água sanitária aqui na nossa casa e no hall da entrada no nosso apartamento também, para que os outros vizinhos, também não corram nenhum risco pela questão da gente entrar e sair o tempo todo com o cachorrinho. O cuidado com a higiene nunca foi tão importante como agora. E nessa hora, muita gente recorre a itens que acredita auxiliar na prevenção. Você sabe o que realmente é preciso fazer e se é mesmo necessário? Se você é uma pessoa que não está doente, ao chegar em casa, você pode trocar de roupa, tirar os sapatos, tomar um banho. Mas lembre-se, é muito mais importante fazer a higiene das mãos. Usar luvas descartáveis, será que funciona mesmo? O que é melhor, a máscara descartável ou a de tecido, que é reutilizável? Desinfetar os objetos a todo momento? Ou então, usar álcool em gel nas mãos? Será que tudo isso não é exagero? O que é mito e o que é verdade no combate ao coronavírus? Segundo especialistas, o álcool funciona porque ajuda a reduzir o número de germes nas mãos, mas é uma medida temporária. Como não tem um efeito duradouro, é recomendado que as pessoas lavem as mãos e usem o álcool em gel diversas vezes ao longo do dia. Já o uso de máscaras é uma medida que pode ajudar em alguns casos. Se você pertence ao grupo de pessoas em risco, com mais de 60 anos e portador de doenças que aumentam a chance de complicações, como pessoas em uso de imunossupressores, por exemplo, você deve usar a máscara apenas em ambiente que tenha aglomerações ou contato com pessoas com sintomas respiratórios. Já todas as pessoas com sintomas respiratórios, como dor de garganta, tosse, corrimento nasal e febre, devem usar máscara para reduzir a chance de contaminação do ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um dos principais instrumentos contra as epidemias é lavar bem as mãos. Esse hábito pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam doenças. Por isso, o especialista faz o alerta. Atenção com os exageros. Evite excesso de lavação de cabelo, cortar barba. Não há necessidade disso tudo. O coronavírus, ele vai ser mais um dos agentes infecciosos que nós teremos que enfrentar no nosso dia a dia. Vai ser incorporado ao rol dos demais agentes infecciosos. Então, vamos aprender a lidar com isso do jeito que nós lidamos com os demais. Não há necessidade de usar luvas o tempo todo, nem de ficar limpando a pata do cachorro ou do gato por causa do coronavírus. A seguir, Vigilância Epidemiológica de Criciúma alerta a população para procedimentos de vacinação contra a gripe.
A Vigilância Epidemiológica de Criciúma está alertando a população para o procedimento correto de vacinação contra a gripe. Confira. A vacinação contra a influenza, a gripe, foi retomada em Criciúma nesta quinta-feira. Com as novas doses recebidas no dia anterior, o município está priorizando idosos acamados e de maior faixa etária. O governo municipal disponibilizou 20 veículos para que os agentes de saúde visitem as casas e realizem as vacinas nessa etapa. Por isso, a Secretaria de Saúde do município pede que os idosos, que são o grupo de risco atendido nessa primeira etapa, não busquem os postos de saúde, já que a vacina será levada até eles. O setor de imunização reitera que todos serão vacinados, mas nessa etapa os profissionais estão indo nas residências, não sendo necessário ir até uma unidade de saúde. A campanha teve início na última segunda-feira, com 8.900 pessoas vacinadas na cidade. Em seguida, Criciúma recebeu 4.500 doses, sendo 1.000 destinadas a trabalhadores da saúde. Os trabalhos para vacinação estão sendo organizados pelas unidades básicas de saúde por meio de cadastros pessoais de cada unidade. Os idosos acamados e de maior faixa etária são informados sobre as visitas e recebem as vacinas. Um criciumense que mora na Inglaterra nos enviou um vídeo depoimento falando sobre as atuais condições do Reino Unido, que também está sofrendo as consequências do Covid-19. Olá pessoal, meu nome é Jonatas, atualmente eu moro em Londres, no Reino Unido, e a partir dessa semana a quarentena aqui foi bastante intensificada. Algumas medidas foram tomadas e foram anunciadas na última segunda-feira à noite pelo primeiro-ministro, na tentativa de conter aí os avanços do coronavírus, né? Então as universidades, as escolas estão todas fechadas, todo tipo de evento público que aglomera pessoas em massas foram cancelados, tá? Pubs, restaurantes, cafeterias estão todos fechados, todas as pessoas que têm condições de trabalhar em casa estão trabalhando em casa e as pessoas tem muitas restrições quanto a sair de casa, somente em caso de precisar ir ao mercado, farmácia, ao hospital e para fazer um exercício diário, sendo que você só pode interagir com pessoas que moram na mesma casa que você. Inclusive o governo concedeu poderes à polícia para multar pessoas que estejam descumprindo as orientações que foram dadas pelo governo. A gente sabe que aqui no Reino Unido, pelos números que a gente tem acesso, a questão não está tão grave como está em outros lugares da Europa, né? O número de casos, o número de mortes é bem menor em relação a outros países, mas o governo está tomando essa medida como uma medida preventiva no intuito de tentar aí conter o avanço desse vírus. Grande parte da população vive em prédios e condomínios. O isolamento por cuidados contra o coronavírus tem mudado a rotina também destas pessoas. Vamos entender melhor algumas medidas para a boa convivência, onde cada vez mais um depende do outro. Acompanhe na reportagem de Daniela Parisi. As áreas comuns dos prédios residenciais tiveram que ser fechadas. Essa é mais uma medida preventiva contra o novo coronavírus. Aqui foi proibido usar a academia, a piscina coberta, a piscina aberta, todas as festas em salão não podem agora ter reservas e nem existir. A churrasqueira é só a área comum ao ar livre, mas o resto está tudo fechado. A Ana agora está em isolamento com o marido de 62 anos. Ela conta que hoje, quando chega em casa, faz praticamente um ritual de sobrevivência para manter a ameaça do coronavírus bem longe da família. Quando eu chego em casa, eu vou diretamente lavar as mãos. Demoro muito mais para lavar com detergente ou com sabão líquido. Eu lavo uns 20 segundos, daquele jeito que a gente aprendeu agora na televisão, nos canais. Também limpo a maçaneta do meu apartamento, da porta, antes e depois, quer dizer, na entrada e no lado de dentro com isso. Tenho passado mais vezes desinfetante ou álcool nas mesas onde eu mais utilizo da cozinha, da sala de jantar, e lavo as compras de supermercado, as caixas, as embalagens, porque eu não sei como foi o manuseio e me sinto mais segura.
lavando com água e detergente. O senhor Denilson é o síndico do prédio, que fica na zona sul de São Paulo. E além de todas as restrições que ele teve que implantar no local, a faxina também passou a ser intensificada. Mas ele afirma que essa é uma luta nada fácil. Nós estamos monitorando toda a situação relacionada ao coronavírus e alinhados com todas as medidas que estão sendo tomadas pela Organização Mundial da Saúde, pelas entidades federais, pelas entidades estaduais e municipais. Essas medidas que o síndico adotou no condomínio seguem as orientações da cartilha criada pela Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis. Nela, diversas outras iniciativas são pontuadas. Disponibilizar cartazes de comunicação e orientação aos moradores. Manter álcool em gel perto das áreas de uso coletivo, próximo a elevadores e portarias. E a mais polêmica entre tantas medidas. O síndico tem poder, em uma situação de força maior, de determinar o fechamento das áreas comuns do condomínio, como piscina, quadras esportivas, salões de festas, academia e outros. No Brasil, 33% dos moradores vivem em condomínios, com áreas de alto fluxo de pessoas e até de uso comum de equipamentos. E para evitar a contaminação, vários prédios tomaram medidas imediatas. Medidas essas que, por um lado, causaram um certo alívio, mas, por outro, uma preocupação. E essa preocupação foi com as contas. E surgem algumas dúvidas, como se o condomínio teria que dar um desconto pela não utilização de áreas. Então a resposta é negativa. As áreas comuns dos condomínios estão fechadas em função de uma pandemia, de um problema mundial. O condomínio não tem relação de consumo com os condôminos. E o condomínio ele custeia, ele serve para custear as despesas. Então, independente da utilização ou não existe a possibilidade de um desconto ou de um abatimento na cota condominial. Mas o especialista fala que existe a possibilidade, depois que a crise acabar, de existir uma negociação da taxa condominial. O que poderá ser feito no segundo momento é que as previsões orçamentárias sejam adequadas, se houver a possibilidade de uma diminuição nas despesas, o condomínio vai diminuir as despesas e com certeza vai diminuir na taxa condominial, mas tirar o valor em função da não utilização não é cabível. Em uma situação como essa, nunca vivida antes, nem pela Ana e nem por nenhum de nós, ela conta que vê essas medidas como um mal necessário. Eu acho isso muito certo, porque já existem muitas pessoas andando de elevador, os funcionários do prédio, então quanto mais a gente proteger um aos outros é melhor, né? Vamos sentir um pouco de falta dessas coisas, mas a gente sabe que vai ser passageiro, que a gente tem esse momento para olhar nossos hábitos, o que a gente pode melhorar, um momento de reflexão para tudo. A seguir, no terceiro dia da série especial produzido pelo Departamento de Comunicação da Unesc, a professora Gislene Camargo dá dicas importantes para a diversão das crianças em época de isolamento social. A economia segue uma dor de cabeça para os governos de todo o mundo na batalha para conter a pandemia do novo coronavírus. Cerca de 3 bilhões de pessoas estão em confinamento no planeta. O Federal Reserve afirmou que a instituição monetária vai continuar aportando liquidez à economia americana de forma agressiva para enfrentar o impacto do Covid-19. O Banco Central dos Estados Unidos lembrou que a economia vai sofrer uma forte desaceleração. A instituição reduziu a zero a taxa básica de juros este mês e, desde então, adotou uma série de medidas. As medidas incluem a compra ilimitada de dívidas hipotecárias e de títulos do Tesouro, assim como créditos às empresas e municípios.
Na França, o Instituto Nacional de Estatísticas disse que a quarentena provocou uma perda de quase 35% da atividade econômica do país. O Instituto também calcula que um confinamento de 1 mês de duração provocaria uma queda em ritmo anual de 3 pontos do Produto Interno Bruto. Se o confinamento for ampliado para 2 meses, a perda do PIB seria de 6 pontos em ritmo anual. Já em Singapura, o Produto Interno Bruto registrou contração de 2,2% em ritmo anual no primeiro trimestre devido à pandemia. Este é o pior resultado desde a crise financeira de 2008 na cidade-estado. Singapura adotou medidas drásticas para conter o vírus, proibindo o acesso aéreo ao território e aos não residentes, inclusive para o tráfego aéreo esta semana. Os líderes dos países do G20 anunciaram a intenção de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O Grupo BID, principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, anunciou investimentos de até 12 bilhões de dólares. As principais cidades do mundo estão desertas. O avanço do novo coronavírus confinou mais de 3 bilhões de pessoas em suas casas. Também paralisou o comércio e serviços não essenciais em vários países. Para combater a crise causada pela pandemia, os líderes dos países do G20 anunciaram a intenção de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial. A reunião virtual foi realizada no momento em que Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita, que preside o G20 este ano, trabalham para mitigar os danos em suas próprias economias. Os líderes afirmaram que vão trabalhar em conjunto com organizações internacionais e pediram a entidades como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional para ajudar os países emergentes e em desenvolvimento. O Grupo BID, principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, anunciou que vai reprogramar o calendário de projetos de saúde. O Banco Interamericano de Desenvolvimento também pode disponibilizar até 12 bilhões de dólares para reduzir o impacto da crise nesses países. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que o número de mortos pelo novo coronavírus no estado subiu para 385, 100 deles apenas nas últimas 24 horas. Nova York já registrou 385 mortes pelo novo coronavírus, 100 delas nas últimas 24 horas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo. Os dados foram divulgados poucas horas depois que os Estados Unidos anunciaram 1.000 mortes em todo o país e mais de 69.200 pessoas infectadas. A contagem é da Universidade Johns Hopkins. Nova York é o epicentro da pandemia no país, com mais de 37.200 casos. O estado prepara hospitais e equipamentos para receber um grande fluxo de pacientes. Cuomo declarou que 25% dos testes de vírus realizados no país foram em Nova York. O governador ainda reiterou sua decepção pelo governo federal não ter alocado mais recursos ao estado em seu pacote de estímulo à economia de 2 trilhões de dólares. No terceiro dia da série especial produzido pelo Departamento de Comunicação da Unesc, a professora Gislene Camargo dá dicas importantes para a diversão das crianças em época de isolamento social. Com escolas fechadas em todo o país por causa da pandemia de coronavírus, as crianças, nesse período, estão em casa. O que fazer então para distraí-las, diverti-las e também estudar com elas, já que esse não é um período de férias? A professora Gislene Camargo, do curso de Pedagogia da Unesc, vai dar algumas dicas, algumas sugestões de como vocês, pais, podem estar passando um tempo com os seus filhos e também trabalhar, já que todo mundo está em casa, durante este período. Confere aí. O que eu sempre fiz também enquanto mãe, quando eu participo de reunião de pais, já trabalhei em escola de educação infantil, como professora, como coordenadora. Então, os pais sempre perguntam, o que fazer com as crianças nas férias, Agora, a gente sabe que não é uma situação de férias, mas estão todos em casa. Vou falar aqui um pouco, de algumas coisas que eu tenho em casa ainda. Quem sabe não é hora agora de tirar aquelas bonecas, que a gente tem guardada. Eu ainda tenho minhas bonecas guardadas. E
contar histórias sobre elas e brincar mesmo, sentar no tapete. Vocês têm brinquedos em casa ainda? Brinquedos de vocês que contam histórias? É importante que as crianças ouçam essas histórias, que os pais também foram crianças. Uma maneira, né, de compartilhar essa situação, esses momentos, né, bons, pode ser também ouvir músicas. Eu ainda tenho, né, a Turma do Balão Mágico, tenho alguns olha só, esse aqui é em alemão. Bom, a gente pode ouvir a música, a gente pode viajar na música, conversar sobre a música. O que diz isso? O que não entendeu? Vamos desenhar? Vamos aproveitar para desenhar uma palavra da música, o pinguim. Então ouve, depois desenha com as crianças, né? Oferecer material, giz de cera. Tem jogos também, aqui não vou fazer propaganda, né, de jogos, mas são jogos que eu tenho em casa, com letras, daí depende da idade da criança. Tem o cilada, que eu gosto muito de brincar. O lince é muito bom, é divertido, a gente se diverte. Tem imagem em ação, que hoje já tem até um aplicativo, né, que a gente desenha também. Não sei se vocês têm livros em casa, acredito que sim. Se não tiver, vocês podem inventar histórias, podem buscar na internet, tem muita história boa para contar, né, para conversar. Então aqui eu tenho algumas sugestões, né, de Silvio Ortoff, que eu gosto muito. Tem aqui também histórias, né, que não são as tradicionais, não são aquelas clássicas. Então tem outras histórias aqui bacanas. Ruth Rocha, muito bom contar a história da Ruth Rocha, né? Tenho vários, aliás. A Primavera da Lagarta. Depois, se vocês quiserem, eu vou contar uma história também. Fica para vocês aí, né, essas dicas. Desenho, história, brinquedos, jogos. Mas o mais importante, né, acolham, fiquem juntos. E o Informe em Região desta sexta-feira fica por aqui. Está chegando o missionário R.R. Soares e o SOS da Fé. Boa noite.